Quando peguei o telefone para perguntar ao meu filho, Lucas, a que hora seria o casamento dele, minha nora, Patrícia, me olhou diretamente nos olhos e disse, com um sorriso gelado, "Ah, nós já nos casamos ontem. Convidamos apenas pessoas especiais." As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Pessoas especiais. Eu, que durante 3 anos paguei o aluguel de R$ 1.500 por mês, que comprei cada móvel da casa deles, que enchi a geladeira quando não tinham nem o que comer, eu não era uma pessoa especial. Fiquei ali parada na sala da minha própria casa, segurando o telefone como se pesasse 1.000 quilos, vendo meu filho evitar meu olhar enquanto Patrícia se ajeitava no sofá que eu lhes comprei. O vestido rosa que eu havia escolhido para o casamento deles estava pendurado, inútil, no meu guarda-roupa, junto com os sapatos novos e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida do meu único filho. Eu havia gastado R$ 600 naquele vestido, pensando em como ficaria linda nas fotos do casamento de Lucas, fotos nas quais eu nunca apareceria. Durante semanas, eu havia planejado cada detalhe. Eu tinha separado um dinheiro extra para lhes dar R$ 3.000 como presente de casamento. Eu tinha ligado para minha irmã no Rio de Janeiro para contar a boa notícia. Eu tinha limpado minha casa de cima a baixo porque pensei que talvez eles viessem celebrar comigo depois da cerimônia. Tudo isso desmoronou em 1 segundo com aquelas 4 palavras envenenadas. Apenas pessoas especiais. Lucas finalmente levantou os olhos e me disse, com uma voz que soava ensaiada: "Mãe, foi algo íntimo, muito pequeno, só nós dois e as testemunhas." Mas eu sabia que era mentira. Vi as fotos nas redes sociais. Vi os pais de Patrícia posando orgulhosos ao lado dos noivos. Vi os irmãos dela brindando com champanhe. Vi o vestido branco de Patrícia, que eu ajudei a pagar com os R$ 300 que dei para as despesas pessoais dela no mês passado. Vi tudo o que não fui convidada para ver. Uma semana depois, exatamente 7 dias após aquela humilhação, Patrícia me ligou com uma voz completamente diferente. Já não era a mulher segura que me havia excluído do casamento. Agora ela parecia desesperada, quase suplicante. "Dulce, o aluguel está atrasado, o proprietário está nos pressionando e diz que se não pagarmos esta semana, ele vai nos despejar. Você esqueceu de fazer a transferência." A voz dela tremia ligeiramente, como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando-me de todas as vezes que havia corrido ao banco para fazer aquela transferência, todas as vezes que havia cancelado meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto, todas as vezes que havia comido feijão com arroz para poder dar-lhes dinheiro para os caprichos deles. E agora, depois de me excluir do momento mais importante de suas vidas, eles tinham a audácia de me ligar como se nada tivesse acontecido. "Patrícia", eu disse, com uma calma que me surpreendeu, "eu não te avisei que só ajudo pessoas especiais?" O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que pude ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem tremia, era ela. "Dulce, não entendo", ela gaguejou. "Sempre fomos especiais para você. Você é como uma segunda mãe para mim." Mentiras. Todas mentiras, envoltas naquela voz doce que ela usava apenas quando precisava de algo. A mesma voz que ela havia usado para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças que eu ajudei a financiar sem saber que jamais veria a cerimônia onde eles as trocariam. Durante tantos anos, vivi com essa sensação constante de pisar em ovos, medindo cada palavra, cada gesto, cada presente, esperando receber uma migalha de carinho do meu próprio filho. Fui a mãe perfeita, a sogra complacente, a provedora silenciosa que nunca protestava quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase, "apenas pessoas especiais", despertou algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Calculei mentalmente quanto dinheiro eu havia gasto com eles nesses 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências e caprichos, mais de R$ 60.000. R$ 60.000 que tirei da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que meu falecido marido deixou para que eu vivesse tranquila nos meus últimos anos. E tudo para quê? Para ser tratada como uma estranha no dia do casamento do meu próprio filho. Naquela noite, depois de desligar o telefone, sentei na minha cama e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza,
Eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhações engolidas em silêncio. Chorei por todas as vezes que me fizeram sentir que meu amor era um fardo, que minha presença era um estorvo, que meu dinheiro era a única coisa valiosa que eu tinha a oferecer. Chorei pela mãe tola que eu havia sido, pela mulher que se perdeu na tentativa de ser indispensável para quem a considerava descartável. Quando acordei na manhã seguinte, algo havia mudado dentro de mim. Não era apenas a dor da traição, era algo mais profundo, mais frio. Levantei da cama e me olhei no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre, as mesmas rugas que contam histórias de anos, entregando amor sem recebê-lo de volta. Mas havia algo diferente no meu olhar, uma dureza que eu não reconhecia, uma determinação que havia estado enterrada sob anos de complacência. Fui para a cozinha e preparei café, como todas as manhãs durante os últimos 40 anos. Mas desta vez não pensei em ligar para Lucas para perguntar como ele tinha amanhecido. Não revisei meu telefone, esperando alguma mensagem dele pedindo desculpas pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, minha primeira preocupação do dia fui eu mesma. Sentei na mesa, onde tantas vezes havia planejado surpresas para eles, onde havia contado notas para as despesas deles, onde havia chorado em silêncio quando me tratavam com indiferença. Agora, aquela mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Peguei minha caderneta de cheques, meus extratos bancários e comecei a fazer cálculos. Eu queria ver com números exatos o tamanho da minha própria estupidez. Aluguel mensal, R$ 1.500 por 36 meses, R$ 45 mil. Comida e despensa. Aproximadamente R$ 500 mensais, R$ 18 mil a mais. Presentes de aniversário, Natal, aniversários de casamento. Pelo menos R$ 9 mil. Emergências médicas de Patrícia, R$ 2.400. O empréstimo para o carro que nunca me devolveram, R$ 7.500. O conserto do ar-condicionado do apartamento deles, R$ 300. Os móveis da sala, R$ 3.600. R$ 102.200. Essa era a cifra exata da minha generosidade. Desperdicei R$ 102.200 que havia tirado da herança do meu marido, da minha aposentadoria, das economias que havia guardado centavo por centavo durante décadas de trabalho honesto. Todo esse dinheiro jogado no lixo para manter confortáveis dois adultos que não conseguiam nem fingir respeito por mim. O telefone tocou e vi o nome de Lucas na tela. Normalmente, eu teria corrido para atender com o coração acelerado, esperando que ele finalmente me pedisse perdão, que me explicasse que tudo tinha sido um mal-entendido. Mas desta vez, deixei tocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Finalmente parou e eu continuei bebendo meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, tocou de novo. Desta vez, era Patrícia. Também a deixei tocar. Depois, chegou uma mensagem de texto de Lucas. Mãe, atende o telefone. Precisamos falar com você urgentemente. Apaguei a mensagem sem responder. Às 2 da tarde, decidi sair para caminhar. Fazia meses que eu não fazia isso sem um propósito específico. Sem uma tarefa relacionada a eles. Era sempre o banco para fazer transferências. O supermercado para comprar algo que eles precisavam, a farmácia para os medicamentos de Patrícia. Hoje, caminhei só porque quis. Passei pelo parque onde costumava levar Lucas quando ele era criança. Lembrei-me daquele menino doce que me abraçava forte e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Em que momento ele se tornou esse homem que me tratava como se eu fosse um caixa eletrônico com sentimentos? Quando comecei a confundir amor com dinheiro? Quando comecei a acreditar que tinha que comprar o carinho do meu próprio filho? No banco, onde tantas vezes havia feito transferências automáticas, parei em frente à porta. O gerente, Sr. Carlos Abreu, me viu através do vidro e me cumprimentou com a mão. Eu o conhecia há anos. Ele havia processado cada uma das minhas transferências para Lucas e Patrícia. Havia visto minha conta esvaziar mês após mês para encher a deles. Entrei e fui direto para o escritório dele. Sr. Carlos, eu disse, preciso cancelar todas as transferências automáticas que tenho programadas. Ele me olhou surpreso. Durante 3 anos,
Aquelas transferências haviam sido tão regulares quanto o nascer do sol. Você tem certeza, dona Dulce? Aconteceu alguma coisa? A preocupação dele era genuína, mais genuína do que qualquer interesse que Lucas havia demonstrado por mim nos últimos meses. Aconteceu que finalmente abri os olhos. Eu respondi. Quero cancelar tudo e também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto Carlos processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Lucas, Patrícia, Lucas, de novo. Era como se eles tivessem desenvolvido um radar para detectar quando a fonte de renda deles estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Dona Dulce, disse Carlos enquanto me entregava os papéis, desculpe-me por me intrometer, mas em todos esses anos eu a vi muito generosa com sua família. Espero que não estejam a pressionando para fazer essas mudanças. As palavras dele me tocaram profundamente. Este homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, mostrava mais preocupação genuína com meu bem-estar do que meu próprio filho. Não estão me pressionando, Sr. Carlos. Pelo contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, senti-me estranhamente leve, como se tivesse deixado um peso enorme naquele escritório. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro era completamente meu. Não tinha compromissos financeiros com pessoas que me viam como um recurso em vez de um ser humano. Caminhei para casa pensando em todas as coisas que havia deixado de fazer para agradar Lucas e Patrícia, as viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles, as amigas que deixei de ver porque estava sempre disponível para as emergências deles. Os hobbies que abandonei porque cada real que gastava em mim mesma era um real a menos para as necessidades deles. Ao chegar em casa, encontrei 3 carros estacionados em frente à minha porta. O de Lucas, o de Patrícia e um que eu não reconheci. Havia movimento dentro da minha casa através das janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham chaves. Eu lhes havia dado chaves porque confiava neles, porque pensei que algum dia eles cuidariam de mim como eu havia cuidado deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora da primeira confrontação real da minha nova vida. Abri a porta da minha casa e me deparei com uma cena que jamais esquecerei. Lucas estava sentado no meu sofá com a cabeça entre as mãos. Patrícia andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. E havia um homem mais velho que eu não conhecia revisando papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que soou mais forte do que eu esperava. Os 3 me olharam como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. Patrícia foi a primeira a falar e sua voz tinha aquela urgência desesperada que eu já havia ouvido no telefone. Dulce, graças a Deus você chegou. Precisamos conversar. O Sr. Mendes é do escritório de advocacia onde consultamos sobre a sua situação. Minha situação. A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Qual situação? Estou perfeitamente bem. Lucas finalmente levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos que uma vez foram de uma criança inocente e agora só refletiam pânico financeiro. Mãe, fomos ao banco e nos disseram que você cancelou todas as transferências. O Sr. Carlos nos explicou que você também bloqueou nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que você fez isso. O Sr. Mendes, um homem de uns 50 anos com terno cinza e um sorriso que não me inspirava confiança, aproximou-se de mim com a mão estendida. Dona Dulce, sou Fernando Mendes, advogado especialista em direito de família. Seus filhos estão preocupados com o seu bem-estar mental e me pediram para avaliar a situação. Não lhe apertei a mão. Em vez disso, fui direto para a minha mesa de jantar e recolhi todos os meus documentos que ele havia revisado sem a minha permissão. Estes são meus papéis particulares. Você não tem o direito de revisá-los sem a minha autorização. Mãe, interveio Lucas com aquela voz condescendente que ele havia aperfeiçoado nos últimos anos. Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Primeiro, você nos exclui financeiramente sem explicação. Depois, não atende nossas ligações. Pensamos que talvez você precise de ajuda profissional. Patrícia se aproximou e tentou segurar minha mão com aquela falsa ternura que ela reservava para quando precisava de algo. Dulce, querida, sabemos que você tem estado sob muito estresse.
Talvez a solidão esteja te afetando mais do que você pensa. É normal na sua idade ter episódios de confusão. A palavra confusão ressoou na minha cabeça como um sino de alarme. Agora, eu entendia por que eles haviam trazido o advogado. Não era para me ajudar, era para me declarar mentalmente incapaz e tomar controle das minhas finanças. A mesma mulher que me havia dito que só convidavam pessoas especiais para o casamento deles, agora me tratava como se eu fosse uma idosa senil. Não estou confusa, eu disse, com uma firmeza que fez com que todos se calassem. Estou mais lúcida do que estive em anos, e vocês vão sair da minha casa agora mesmo. O Sr. Mendes interveio com aquela voz profissional que os advogados usam quando querem soar razoáveis. Dona Dulce, entendo que se sinta sobrecarregada, mas seus filhos têm o direito legal de intervir se considerarem que sua capacidade de tomar decisões financeiras está comprometida. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Comportamentos preocupantes. A risada que saiu da minha garganta foi áspera, quase cruel. Como decidir que meu dinheiro é meu? Como escolher não financiar mais a vida de 2 adultos que me tratam como lixo? Patrícia pulou como se eu a tivesse esbofeteado. Nós nunca te tratamos mal. Você é parte da nossa família. Tudo o que você tem um dia será nosso de qualquer forma. Estamos apenas adiantando o processo. Aí estava a verdade nua e crua. Tudo o que eu tinha um dia seria deles. Na mente deles, eu já estava morta. E eles estavam apenas cobrando a herança adiantada. Não importava se eu tinha 70 anos pela frente ou 70 dias. Para eles, eu era apenas uma conta bancária com pernas que havia se tornado problemática. Fora! Eu disse apontando para a porta. Os 3, fora da minha casa. Lucas se levantou com aquela expressão de criança birrenta que ele tinha quando não conseguia o que queria. Mãe, não podemos ir embora assim. Temos responsabilidades. O aluguel, os pagamentos do carro, o cartão de crédito que você avaliou. Você não pode simplesmente nos cortar de um dia para o outro. Não posso? Minha voz subiu de tom pela primeira vez em toda aquela conversa. Quem disse que eu não posso? Durante 36 anos, eu paguei um aluguel que nem está no meu nome. Eu enchi uma geladeira em uma casa onde não sou bem-vinda. Eu financiei uma vida que claramente não inclui espaço para mim. O Sr. Mendes tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre minha mesa. Dona Dulce, preparamos alguns documentos que poderiam facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria a Lucas e Patrícia gerenciarem suas finanças de maneira mais eficiente. Seria temporário, apenas até que a senhora se sinta melhor. Peguei a pasta e a joguei diretamente no lixo sem sequer abri-la. A única transição que vai haver aqui é a de vocês para a porta de saída. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, Dulce. Nós contávamos com você, fizemos planos baseados no seu apoio, compramos coisas, fizemos compromissos financeiros porque sabíamos que podíamos contar com você. Compromissos baseados no meu dinheiro, eu respondi. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade, não na minha companhia, apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meu dinheiro tem um uso melhor na minha própria vida, de repente sou uma idosa confusa que precisa de supervisão legal? Lucas tentou se aproximar de mim, mas eu dei um passo para trás. Ele já não era o menino que costumava correr para os meus braços quando tinha pesadelos. Era um homem de 35 anos que via a mãe como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Mãe, cometemos erros, ele disse com uma voz que tentava soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. Patrícia estava nervosa. Eu estava pressionado. Podemos resolver isso se você apenas voltar a ser razoável. Razoável. A palavra sabia amarga na minha boca. Ser razoável significava continuar pagando a vida deles enquanto me tratavam como uma estranha. Significava fingir que não me doía ter sido excluída do dia mais importante da vida do meu único filho. O Sr. Mendes guardou seus papéis com a eficiência de alguém acostumado a ter propostas rejeitadas. Dona Dulce, isso não termina aqui. Sua família tem opções legais. Se a senhora realmente está tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que precisa de supervisão. Suas palavras foram como um golpe físico. Percebi que isso não era apenas uma visita de manipulação familiar. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para gerenciar meus próprios assuntos.
Sr. Mendes, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos, sugiro que investigue bem antes de ameaçar uma mulher de 69 anos que gerenciou suas finanças impecavelmente durante 40 anos, que criou um filho sozinha depois de enviuvar, que manteve um lar, que trabalhou até se aposentar honrosamente e que até a semana passada mantinha financeiramente 2 adultos completamente capazes. Patrícia parou de chorar e me olhou com uma frieza que finalmente mostrou sua verdadeira face. Isso não vai ficar assim, Dulce. Nós também temos direitos e advogados. Perfeito, eu respondi. Contratem todos os advogados que quiserem com o dinheiro de vocês, é claro, porque o meu já não está disponível para financiar suas birras legais. Os 3 se dirigiram para a porta com a dignidade ferida de quem não está acostumado a ouvir um não. Antes de sair, Lucas se virou para mim uma última vez. Mãe, isso vai terminar muito mal para você. Você vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar de você quando realmente precisar. Lucas, eu disse, com uma tristeza profunda, mas também com uma clareza cristalina. Eu já estou sozinha. A diferença é que agora estou por escolha própria, não por negligência de vocês. Quando a porta se fechou atrás deles, fiquei parada na minha sala, rodeada do silêncio mais lindo que eu tinha ouvido em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite, não consegui dormir, mas não era por tristeza ou arrependimento, era pela adrenalina de ter recuperado o controle da minha própria vida. Fiquei acordada na cama, planejando meus próximos movimentos como um general preparando uma batalha. Se Lucas e Patrícia queriam brigar, eu lhes daria uma guerra, mas seria uma guerra que eu lutaria com inteligência, não com emoções. Às 6 da manhã, eu já estava vestida e pronta para sair. Minha primeira parada foi o escritório do advogado João Fonseca, um homem que eu tinha conhecido anos atrás, quando fiz o testamento do meu marido. Ao contrário do Sr. Mendes, que Lucas e Patrícia haviam trazido, João tinha uma reputação impecável e era especialista em proteger os direitos dos idosos. Dona Dulce, ele me disse quando expliquei a situação. O que seus filhos tentaram ontem é mais comum do que a senhora pensa. Chama-se abuso financeiro contra idosos e é um crime federal. O fato de terem entrado na sua casa sem permissão e revistado seus documentos particulares também constitui uma violação. Suas palavras me tranquilizaram e me alarmaram ao mesmo tempo. Tranquilizaram porque confirmaram que eu não estava louca, que o que havia acontecido era realmente abusivo. Me alarmaram porque percebi que a situação era mais séria do que eu havia pensado. Precisamos documentar tudo, continuou João. Cada transferência, cada presente, cada vez que a pressionaram por dinheiro. Também vamos mudar seu testamento para proteger seus bens de qualquer tentativa de manipulação futura. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. João assobiou quando viu o valor total, R$ 102.200 em 3 anos. Dona Dulce, com esse dinheiro, a senhora poderia ter vivido confortavelmente, ter viajado, ter desfrutado sua aposentadoria. Em vez disso, financiou completamente a vida de 2 adultos que nem a respeitavam o suficiente para convidá-la para o casamento deles. Quando saí do escritório de João, eu tinha um plano completo. Primeiro, trocaria todas as fechaduras da minha casa. Segundo, instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, abriria uma nova conta bancária em um banco diferente onde eles não tivessem nenhum contato. E quarto, começaria a viver a vida que eu havia adiado durante anos. Minha próxima parada foi a loja de ferragens. O dono, Sr. Paulo, me conhecia há anos porque eu sempre ia comprar coisas para consertar o apartamento de Lucas e Patrícia. Desta vez era diferente. Dona Dulce, o que a traz por aqui hoje? Outra emergência na casa do seu filho? Ele perguntou com aquela familiaridade de quem havia sido testemunha silenciosa da minha generosidade desperdiçada. Não, Sr. Paulo, desta vez é para minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras e quero que sejam da melhor qualidade que você tiver. Ele me olhou surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu selecionava as fechaduras, chegou o filho dele, Gabriel, que trabalhava instalando sistemas de segurança. Era a providência em ação. Gabriel, eu disse, também preciso instalar câmeras de segurança. Todo o sistema completo, preço não é problema. Enquanto eles preparavam tudo para a instalação do dia seguinte,
recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Patrícia, ligando do telefone de outra pessoa, porque eu havia bloqueado o número dela depois da confrontação de ontem. Dulce, sou Patrícia. Por favor, não desligue. Precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, eu disse secamente. Olha, entendo que você esteja chateada por causa do casamento. Foi um erro. Lucas e eu conversamos e queremos te compensar. O que você acha de organizarmos um jantar especial para celebrar nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa, cozinhar juntas como antes. A manipulação em suas palavras era tão óbvia que quase me deu vontade de rir. Patrícia, quanto vocês devem de aluguel exatamente? O silêncio do outro lado confirmou que eu o havia acertado em cheio. Bem, são 2 meses... R$3.000 no total, mas não é só por isso que estou ligando, Dulce. Realmente sentimos sua falta em nossas vidas. Sentem minha falta ou sentem falta do meu dinheiro? Perguntei diretamente. As duas coisas, ela respondeu com uma honestidade que me surpreendeu. Dulce, não vou mentir. Sim, precisamos da sua ajuda financeira, mas também te amamos. Você é importante para nós. Se sou tão importante, eu disse. Por que não fui importante o suficiente para estar no casamento de vocês? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não seja pedindo dinheiro? Quando foi a última vez que me ligaram só para saber como eu estava? Outro silêncio. Ambas sabíamos a resposta. Nunca. Patrícia, vou te explicar algo uma única vez. Durante 3 anos, vocês me trataram como um caixa eletrônico com sentimentos. Me usaram, me ignoraram, me humilharam e finalmente me insultaram da pior maneira possível. Agora que o dinheiro acabou, de repente descobrem que me amam. Dulce, por favor, eu a interrompi. Não há por favor que valha. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram que eu não era especial o suficiente para estar no casamento de vocês. Agora, eu estou fazendo a minha. Desliguei o telefone e o apaguei completamente. Não queria mais interrupções durante meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão de beleza onde não ia há mais de 1 ano. Eu sempre cancelava minhas consultas porque Lucas ou Patrícia precisavam de algo urgente, ou porque o dinheiro que eu tinha guardado para mim acabava sendo uma emergência deles. Dona Dulce! Gritou Cíntia, minha cabeleireira favorita. Que surpresa! Pensei que tinha se esquecido de nós. Não me esqueci, Cíntia. Só me esqueci de que eu também mereço ser cuidada. Fiz o tratamento completo. Corte, cor, manicure, pedicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro em mim mesma sem sentir culpa. Enquanto Cíntia trabalhava no meu cabelo, ela me contou sobre a vida dela, seus filhos, seus sonhos. Era refrescante ter uma conversa que não girava em torno das necessidades de Lucas e Patrícia. A senhora está linda, Dona Dulce, ela me disse quando terminou. Mas mais do que isso, a senhora está livre. Aconteceu algo bom? Sim, Cíntia. Finalmente aprendi a dizer não. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia um carro estacionado em frente à minha porta que eu não reconheci. Meu coração acelerou por um momento, pensando que talvez Lucas e Patrícia tivessem voltado com reforços. Mas, quando me aproximei, vi que era uma mulher mais velha sentada nos degraus da minha entrada. Dona Dulce? Ela perguntou quando desci do carro. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Sou Renata Viana. Moro na casa ao lado. Há anos somos vizinhas, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar. Ontem ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Está tudo bem? A preocupação genuína dela me tocou profundamente. Ali estava uma estranha mostrando mais interesse no meu bem-estar do que meu próprio filho. Entre, Dona Renata. Vou preparar um café e vou te contar uma história que você não vai acreditar. Enquanto preparava café, contei a ela toda a situação. Renata me ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando. E quando terminei meu relato, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Dona Dulce, ela me disse, a senhora fez a coisa certa. Eu passei por algo similar com minha filha há 5 anos. Também pensava que era minha obrigação financiar a vida adulta dela. Também acreditava que se eu não lhes desse dinheiro, eles não me amariam. O que aconteceu? Cortei o dinheiro deles quando percebi que só me ligavam quando precisavam de algo. No começo, foi terrível.
Me ameaçaram, me chantagearam emocionalmente, tentaram me fazer sentir culpada, mas, depois de 6 meses, minha filha ligou para se desculpar de verdade. Agora, temos uma relação real baseada em amor, não em dinheiro. Suas palavras me deram esperança e me confirmaram que eu havia tomado a decisão correta. Você acha que Lucas e Patrícia vão entender algum dia? Talvez sim, talvez não, ela respondeu honestamente. Mas isso não é mais responsabilidade sua, Dona Dulce. Sua responsabilidade agora é viver sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui dormir sem me preocupar se Lucas e Patrícia tinham dinheiro para o aluguel, para a comida, para os caprichos deles. Fui dormir pensando em mim mesma, nos meus planos, no meu futuro, e dormi melhor do que em anos. No dia seguinte, Gabriel e Sr. Paulo chegaram às 8 da manhã para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, meu telefone não parava de tocar, de números desconhecidos. Patrícia continuava tentando me contatar de diferentes telefones, mas eu havia desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente as ligações que não me convinham. Dona Dulce, disse Gabriel enquanto instalava as câmeras, este sistema vai lhe dar total tranquilidade. A senhora pode ver quem chega à sua casa pelo telefone, mesmo quando não estiver aqui. E se alguém entrar sem permissão, uma alerta é enviada automaticamente para a polícia. A ironia não me escapou. Eu estava instalando um sistema de segurança para me proteger do meu próprio filho, mas já não me doía como antes. Era simplesmente uma medida prática para manter minha nova paz. Enquanto eles trabalhavam, decidi fazer algo que eu não fazia há anos: ligar para minha irmã, Bianca, no Rio de Janeiro. Havíamos perdido contato porque toda vez que falávamos, eu acabava contando a ela sobre as conquistas de Lucas e Patrícia, sobre quanto dinheiro eu havia gasto com eles, sobre o orgulho que eu tinha de poder ajudá-los. Agora, percebia que nossas conversas haviam se tornado relatórios financeiros disfarçados de notícias familiares. Dulce, respondeu Bianca surpresa. Mana, como você está? Faz meses que não falamos. Estou bem, Bianca, melhor do que bem. Na verdade, estou ligando para te contar que finalmente recuperei a sanidade. Contei a ela toda a história desde o começo. O casamento secreto, a humilhação, a visita com o advogado, minha decisão de cortar o financiamento. Bianca me ouviu em silêncio e, quando terminei, sua resposta me surpreendeu. Dulce, mana, já era a hora. Toda vez que falávamos, me partia o coração te ouvir se gabar de quanto dinheiro você tinha dado a eles, como se o amor fosse medido em reais. Eu queria te dizer algo, mas não sabia como. O que você queria me dizer? Que Lucas nunca falava de você com carinho quando eu o via nas reuniões de família. Era sempre: minha mãe me ajudou com isso, ou minha mãe me comprou aquilo, mas nunca sinto falta da minha mãe, ou eu amo muito minha mãe. Era como se você fosse um serviço, não uma pessoa. Suas palavras me doeram, mas era uma dor necessária, como quando o médico limpa uma ferida infectada. Dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais me chamava a atenção? Continuou Bianca. Patrícia sempre falava de você no futuro. Quando a Dulce não estiver mais aqui, vamos poder reformar a casa dela, ou quando herdarmos, vamos investir no negócio, como se estivessem esperando você morrer para começar a viver de verdade. Essa revelação me atingiu como um balde de água fria. Não só me viam como um caixa eletrônico, mas como um obstáculo temporário entre eles e o dinheiro. Enquanto eu me desdobrava para fazê-los felizes, eles planejavam o futuro sem mim. Depois de desligar com Bianca, fiquei sentada na minha cozinha, processando toda aquela informação. 45 anos de casamento com um homem que me amou de verdade. 35 anos criando um filho sozinha depois de enviuvar. E 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um estorvo milionário. A campainha tocou e vi nas câmeras novas que era Renata com uma xícara nas mãos. Abri a porta e ela me ofereceu café fresco. Pensei que você poderia precisar de companhia depois de tudo o que me contou ontem. Ela disse com aquele sorriso genuíno que eu já havia começado a lhe apreciar. Sentamos na minha sala e Renata me contou mais detalhes de sua própria experiência. Minha filha me dizia exatamente as mesmas coisas que Patrícia diz a você. Você é como uma segunda mãe para mim. Somos especiais para você. Algum dia tudo será nosso de qualquer forma.
São frases ensaiadas, Dona Dulce. Eles as aprendem no manual de manipulação emocional. Você acha que existe esse manual? Perguntei meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todos leem do mesmo livro. O capítulo 1 é: faça-a se sentir indispensável. O capítulo 2 é: crie emergências financeiras constantes. O capítulo 3 é: se ela resistir, questione a saúde mental dela. Nós rimos, mas era uma risada amarga. Era engraçado e trágico, ao mesmo tempo reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento de nossos próprios filhos. Renata, você alguma vez se sentiu culpada por cortar o dinheiro? Todos os dias, durante os primeiros 3 meses, ela respondeu honestamente, mas depois comecei a ver os resultados. Minha filha teve que conseguir um segundo emprego. O marido dela parou de jogar golfe todos os fins de semana e começou a procurar trabalho extra. Aprenderam a viver dentro de suas possibilidades e, mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde, decidi fazer algo que eu vinha adiando há anos: visitar o túmulo do meu marido. Eu sempre encontrava desculpas para não ir porque Lucas ou Patrícia precisavam de algo, ou porque o dinheiro do táxi era melhor investido em alguma de suas emergências. O cemitério estava tranquilo e bonito. O túmulo de Roberto parecia um pouco negligenciado porque fazia meses que eu não ia limpá-lo. Sentei na grama ao lado de sua lápide e falei com ele como se estivesse vivo. Roberto, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você se foi, coloquei toda a minha energia em Lucas. Queria ser a melhor mãe do mundo para compensar, de alguma forma, ele ter crescido sem pai. Mas acho que no processo me esqueci de ser eu mesma. Nosso filho se tornou alguém que eu não reconheço. Ou talvez sempre tenha sido assim, e eu não quis ver. A esposa dele... Bem, você já sabe como é. O dinheiro que você deixou para eu viver tranquila, eu gastei para mantê-los. Mas não mais, amor. Já aprendi. Limpei seu túmulo, troquei as flores murchas por novas e fiquei ali por mais 1 hora, apenas desfrutando da paz. Pela primeira vez em anos, eu não tinha pressa de ir para casa para resolver alguma crise de Lucas e Patrícia. Quando voltei para casa, havia 3 carros estacionados em frente à minha porta novamente. Meu coração acelerou, mas desta vez eu estava preparada. As câmeras me mostraram que eram Lucas, Patrícia e 2 pessoas mais que eu não reconheci. Todos pareciam agitados, falando entre si e apontando para minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para João, meu advogado. João, eles estão na minha casa de novo. Desta vez trouxeram mais gente. O que devo fazer? Não saia do carro, Dona Dulce. Estou indo para lá imediatamente e vou chamar a polícia. Depois da nossa conversa de ontem, solicitei uma ordem de restrição temporária. Eles não podem estar na sua propriedade. 15 minutos depois, João e 2 viaturas da polícia chegaram. Vi como os policiais falavam com Lucas e Patrícia, como meu filho gesticulava furiosamente, como Patrícia chorava de novo, mas desta vez suas lágrimas não me afetaram. Um dos policiais se aproximou do meu carro. Senhora, pode sair tranquila. Suas visitas vão se retirar agora mesmo. Quando desci do carro, Lucas gritou da rua. Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Você não pode chamar a polícia contra seu próprio filho. Lucas, eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Família não ameaça com processos de incapacidade mental. Família não entra em casas alheias sem permissão. Família não trata suas mães como caixas eletrônicos. Patrícia gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo o que nos deve. Temos contas que você avaliou. Você não pode nos abandonar assim. João interveio. Dona Patrícia, qualquer comunicação futura deve ser através do meu escritório, e eu sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque minha cliente tem documentação completa de todos os pagamentos que fez voluntariamente durante 3 anos. Eu os vi se afastarem em seus carros, derrotados, mas não rendidos. Eu sabia que isso não havia terminado, mas pela primeira vez, nesta situação, eu me sentia confiante. Eu tinha ajuda profissional, tinha apoio emocional de Renata e, mais importante, tinha clareza mental sobre o que estava certo e o que estava errado. Naquela noite, Renata me convidou para jantar em sua casa. Conheci sua filha, que havia vindo visitá-la,
e pude ver com meus próprios olhos como era uma relação familiar saudável. Elas falavam com respeito, perguntavam genuinamente sobre suas vidas, riam juntas. A filha não pediu dinheiro nem uma única vez durante toda a noite. Isso é o que eu queria com Lucas. Eu confessei a Renata quando a filha dela se foi. E talvez um dia você tenha, ela respondeu. Mas primeiro, ele tem que aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui dormir sentindo-me esperançosa sobre o futuro. Os dias seguintes foram estranhamente pacíficos. As câmeras de segurança me mostravam que Lucas e Patrícia passavam em frente à minha casa várias vezes ao dia. Às vezes devagar, às vezes estacionando por alguns minutos, mas sem descer. Era como se estivessem estudando minha rotina, buscando o momento perfeito para o próximo movimento. João havia me aconselhado a documentar cada uma dessas visitas, então eu mantinha um registro detalhado com datas e horas. A persistência deles vai trabalhar a nosso favor, ele havia me dito. Cada vez que eles aparecem depois que dissemos para não se aproximarem, isso fortalece nosso caso para ordem de restrição permanente. Na sexta-feira de manhã, eu estava tomando café da manhã tranquilamente quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma mulher jovem, muito bem vestida, com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Eu não a reconhecia, mas algo em sua postura me dizia que não era uma visita social. Bom dia, Dona Dulce, ela me disse quando abri a porta. Sou investigadora social do Departamento de Serviços para Idosos. Recebemos uma denúncia de que a senhora poderia estar em situação de risco e precisamos fazer uma avaliação de bem-estar. Meu sangue gelou. Lucas e Patrícia haviam escalado a situação. Já não eram apenas ameaças de advogados particulares. Agora, eles haviam envolvido o governo. Posso ver sua identificação? Perguntei, tentando manter a calma. Claro! Ela me mostrou uma credencial oficial que parecia legítima. Sou a assistente social Clara Rocha. Posso entrar para falar com a senhora? Deixei-a entrar porque sabia que me negar teria sido pior para o meu caso. Clara sentou na minha sala e tirou um formulário da pasta dela. Dona Dulce, recebemos relatórios de que a senhora teve mudanças significativas em seu comportamento financeiro, que cortou a comunicação com sua família e que mostrou sinais de paranoia, instalando sistemas de segurança desnecessários. Também nos informaram que a senhora rejeitou ajuda médica e legal de seus entes queridos. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para me fazer soar como uma idosa desequilibrada. Reconheci a mão de Patrícia na redação. Ela sempre havia sido hábil manipulando as palavras para conseguir o que queria. Senhorita Clara, eu disse com toda a dignidade que pude reunir, gostaria de ligar para meu advogado antes de responder qualquer pergunta. Senhora, isso não é um interrogatório legal, é uma avaliação de bem-estar. Se a senhora não tem nada a esconder, não deveria haver problema em conversar comigo. A frase, se não tem nada a esconder, me deixou com raiva. Era a mesma lógica que os abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deveria reclamar que violem sua privacidade. Senhorita, vou ligar para meu advogado. Você pode esperar aqui ou pode voltar outro dia, mas não vou responder perguntas sem representação legal presente. Liguei para João e ele chegou em 20 minutos. Quando ele entrou e viu a assistente social, sua expressão endureceu. Senhorita Rocha, ele disse depois de revisar a identificação dela. Espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque minha cliente está sob minha representação legal e qualquer avaliação não autorizada constitui assédio. Senhor, respondeu Clara com menos confiança do que antes. Temos relatórios de família preocupada com o bem-estar da senhora. É nosso dever investigar. Que família? Perguntou João secamente. A mesma família que tentou fazê-la assinar uma procuração sem representação. A mesma família que entrou na casa dela sem permissão e revisou seus documentos particulares. A mesma família que a excluiu de eventos importantes enquanto vivia do dinheiro dela. João tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Aqui tenho documentação completa de abuso financeiro e emocional contra minha cliente. R$ 102.200 extraídos de suas contas em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional. Se alguém precisa ser investigado aqui, não é minha cliente.
Clara revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que a informação que haviam lhe dado não coincidia com a realidade que tinha na frente dela. Dona Dulce, ela me disse finalmente, pode me explicar por que decidiu cortar o apoio financeiro a seu filho de maneira tão abrupta? Porque finalmente entendi que estavam me usando. Eu respondi simplesmente. Porque percebi que para eles eu não era uma mãe, era uma conta bancária. Porque me cansei de financiar a vida de pessoas que me viam como um estorvo. Mas a senhora não considera que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me indignou. Senhorita Clara, minha responsabilidade como mãe era criar meu filho até os 18 anos, educá-lo e dar-lhe ferramentas para ser um adulto independente. Meu filho tem 35 anos, é casado e é completamente capaz de se sustentar. Financiar a vida adulta dele não é minha responsabilidade, é minha escolha, e eu escolhi parar de fazê-lo. João interveio. Senhorita Rocha, a senhora consideraria que um adulto de 35 anos que não consegue pagar seu próprio aluguel sem a ajuda de sua mãe de 69 anos é uma situação normal? Clara não respondeu imediatamente. Eu podia ver que ela estava reconsiderando toda a situação. Dona Dulce, ela me perguntou depois de um momento, a senhora gerencia suas próprias finanças? Completamente. Posso mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus pagamentos de impostos. Tudo está em dia e em ordem. Vive independentemente? Como pode ver, mantenho minha casa limpa, cuido-me fisicamente, gerencio meu próprio transporte, tenho relações sociais saudáveis com meus vizinhos. Toma medicamentos? Apenas vitaminas e suplementos. Não tenho condições médicas que exijam medicação. João acrescentou. Minha cliente acaba de passar por avaliações médicas completas como parte do nosso processo legal. Está em perfeito estado de saúde mental e física. Clara fechou sua pasta e suspirou. Dona Dulce, com base nesta conversa e na documentação que revisei, não vejo evidências de que a senhora esteja em risco ou precise de intervenção. Vou fechar este caso. Depois que ela se foi, João e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Dulce, ele me disse finalmente. Isso vai continuar escalando. Lucas e Patrícia não vão parar até recuperarem acesso ao seu dinheiro. Precisamos nos preparar para o próximo movimento. Naquela tarde, enquanto refletia sobre a visita da assistente social, percebi algo importante. Eu já não me sentia como uma vítima, me sentia como uma mulher que havia tomado controle de sua vida e que estava disposta a defendê-la. Liguei para Bianca para contar o que havia acontecido. Dulce, mana, ela me disse depois de ouvir tudo. Você percebe o que mais me impressiona nesta história? Não é o quão mal Lucas e Patrícia se comportaram, é o quão forte você se tornou. Suas palavras me tocaram profundamente. Ela tinha razão. Há um mês, a visita de uma assistente social teria me devastado. Teria me feito duvidar de mim mesma. Teria me feito considerar voltar a financiar Lucas e Patrícia apenas para evitar problemas. Mas agora, eu estava firme em minhas decisões. Naquela noite, Renata veio me visitar com uma garrafa de vinho. Dona Dulce, quero celebrar com a senhora. Celebrar que hoje resistiu a outro ataque à sua liberdade e saiu vitoriosa. Cada vez que a senhora se mantém firme, se torna mais forte. Brindamos por minha nova força, por minha nova vida, pela liberdade que eu havia esperado sem saber durante anos. Renata, eu disse enquanto bebíamos nosso vinho, você acha que algum dia vou parar de sentir falta do Lucas que ele era quando criança? Provavelmente não, ela respondeu honestamente. Mas você vai parar de permitir que essa nostalgia a mantenha prisioneira do Lucas que ele é agora. Suas palavras encerravam uma sabedoria profunda. Eu podia amar o menino que havia sido meu filho sem permitir que o adulto abusivo em que ele havia se transformado continuasse me machucando. Naquela noite, dormi profundamente, sabendo que a cada dia eu me tornava mais forte, mais independente, mais livre. Lucas e Patrícia podiam continuar tentando me manipular, chantagear ou assustar, mas eles já haviam perdido seu poder sobre mim. Minha nova vida estava apenas começando. 2 semanas se passaram sem notícias de Lucas e Patrícia, e eu comecei a acreditar que talvez eles tivessem aceitado a realidade. Mas em uma terça-feira de manhã, enquanto regava as plantas do meu jardim, vi um carro desconhecido estacionar em frente à minha casa. Desceu um homem mais velho de terno e uma mulher jovem com pastas. Meu coração acelerou, mas já não com medo, e sim com indignação.
Quantas vezes mais eles tentariam a mesma coisa? O homem se aproximou da minha porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Dulce Medeiros, ele disse. Sou o Dr. Ricardo Silveira, psiquiatra geriátrico. Esta é minha assistente, a doutora Patrícia. Coincidência de nome com a nora. Sua família nos contratou para fazer uma avaliação do seu estado mental. Não preciso de avaliação psiquiátrica, eu disse, do meu jardim, sem me aproximar. E vocês estão em propriedade privada sem autorização. Senhora, insistiu o Dr. Silveira. Seu filho está muito preocupado com a senhora. Diz que teve mudanças drásticas de personalidade, comportamentos irracionais com dinheiro e episódios de paranoia. Uma avaliação simples poderia resolver todas essas preocupações. A doutora Patrícia acrescentou com voz melosa. É só uma conversa, dona Dulce. Se a senhora está bem, como diz, a avaliação confirmará e sua família ficará tranquila. Reconheci imediatamente a tática. Era a mesma que Patrícia, minha nora, havia usado. Se não tem nada a esconder, não deveria ter problema. Mas eu já não era a mesma mulher ingênua de há um mês. Doutor Silveira, eu disse com autoridade. Tenho 69 anos e gerenciei meus assuntos independentemente durante toda a minha vida adulta. Não vou me submeter a avaliações psiquiátricas porque meu filho não gosta que eu tenha parado de financiar a vida dele. Senhora, entendemos sua resistência, disse a doutora Patrícia, com aquela voz condescendente que usam com crianças pequenas. Mas a avaliação é para o seu próprio bem. Meu próprio bem. A risada que saiu da minha garganta foi amarga. Sabem o que era para o meu próprio bem? Parar de pagar o aluguel de 2 adultos que me tratavam como lixo? Sabem o que mais era para o meu próprio bem? Instalar câmeras para me proteger de familiares que entram na minha casa sem permissão. Nesse momento, João chegou em seu carro. Ao vê-lo, o Dr. Silveira e a doutora Patrícia trocaram olhares desconfortáveis. Dr. Silveira, disse João depois de descer. Espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque, caso contrário, está violando a ordem de restrição que temos contra a família de minha cliente. Nós não somos família, respondeu o doutor defensivamente. Somos profissionais de saúde mental, contratados por familiares preocupados. Contratados por familiares que têm ordem de não se aproximar de minha cliente, replicou João secamente. O que vocês estão fazendo se chama assédio, por interposta pessoa, e é igualmente ilegal. João tirou seu telefone e chamou a polícia. Oficial, preciso que venham retirar 2 pessoas da propriedade de minha cliente. Estão violando uma ordem de restrição. Enquanto esperávamos a polícia, o Dr. Silveira tentou justificar sua presença. Dona Dulce, seu filho nos mostrou evidências preocupantes. Contas médicas não pagas, medicamentos acumulados, comportamentos erráticos com dinheiro. Doutor, eu o interrompi. Meu filho mentiu para o senhor. Não tenho contas médicas pendentes porque não estou doente. Não tenho medicamentos acumulados porque não tomo medicamentos. E meus comportamentos com dinheiro são perfeitamente racionais. Parei de doá-lo a pessoas que me maltratavam. Mas e senhora? Insistiu a doutora Patrícia. Sua família diz que a senhora ameaçou deserdá-los completamente. Que mudou seu testamento sem consultar ninguém. Claro que mudei meu testamento. Minha voz subiu de tom pela primeira vez em toda uma conversa. Por que vou deixar minha herança para pessoas que me excluem dos momentos importantes de suas vidas? Por que vou premiar o abuso com dinheiro? Chegaram 2 viaturas da polícia e o oficial Oliveira, que já conhecia a situação por visitas anteriores, aproximou-se do Dr. Silveira. Doutor, preciso que se retire desta propriedade imediatamente. Esta senhora tem uma ordem de proteção vigente. Oficial, somos profissionais de saúde. Não estamos violando nenhuma lei. Sim, estão violando, interveio João. Estão aqui como representantes de pessoas que estão proibidas de se aproximar de minha cliente. É assédio indireto. O Dr. Silveira e a doutora Patrícia se foram resmungando. Mas antes de entrar no carro, a doutora Patrícia me gritou. Dona Dulce, sua família só quer ajudá-la. Não permita que a isolem das pessoas que a amam. As pessoas que me amam não tentam me declarar louca para roubar meu dinheiro. Gritei de volta. Depois que eles se foram, João e eu sentamos na minha sala para planejar o próximo passo. Dulce, isso já saiu do controle. Lucas e Patrícia estão gastando dinheiro que não têm contratando profissionais para tentar declará-la incompetente.
Isso significa que estão desesperados. O que mais eles podem fazer? Podem tentar um processo de interdição. É caro e difícil de ganhar, mas se conseguirem um juiz simpático e um psiquiatra disposto a testemunhar a favor deles, poderiam conseguir que lhe fosse nomeado um tutor. A ideia me aterrorizou. Eles poderiam tirar o controle do meu dinheiro. Eles podem tentar, mas temos evidências sólidas de que a senhora está completamente sã e de que eles são motivados por ganância, não por preocupação genuína. Naquela tarde, liguei para Bianca para desabafar. Mana, ela me disse depois de ouvir meu relato, você se dá conta do quão longe eles estão dispostos a ir por dinheiro? Estão arriscando relações familiares, gastando com advogados e médicos, destruindo sua própria reputação, tudo para recuperar o acesso à sua conta bancária. Suas palavras me fizeram refletir. Lucas e Patrícia haviam revelado sua verdadeira natureza completamente. Não havia volta. Não havia possibilidade de reconciliação genuína. Para eles, eu nunca havia sido uma mãe ou uma sogra respeitada. Sempre havia sido apenas dinheiro com pernas. Essa revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Eu já não tinha que me perguntar se estava tomando a decisão correta. Eu já não tinha que sentir culpa por me proteger. Eles mesmos haviam demonstrado que meu bem-estar emocional e físico lhes importava menos que meu dinheiro. À noite, Renata veio me visitar com uma surpresa. Ela havia convidado seu grupo de amigas do clube de jardinagem para me conhecer. Dulce, ela me apresentou. Estas são minhas amigas Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Esther. Todas nós passamos por situações semelhantes com familiares abusivos. Passamos a noite compartilhando histórias. Maria havia tido que impor limites a um irmão que constantemente lhe pedia dinheiro emprestado. Carmen havia cortado relações com uma filha que só a visitava quando precisava de dinheiro. Esther havia tido que mudar seu testamento depois de descobrir que seus netos haviam como seu plano de aposentadoria. O que mais me dói, eu confessei, não é perder o dinheiro que lhes dei, é perceber que nunca tive o amor que pensei que tinha. Dulce, me disse Esther com a sabedoria de seus 80 anos, o amor verdadeiro não se compra nem se vende. Se você tinha que pagar por ele, nunca foi real. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Ela tinha razão. Eu havia estado comprando atenção, não amor. Eu havia estado financiando uma ilusão. Sabem o que descobri? Eu disse às minhas novas amigas. Que a solidão rodeada de gente que não te ama é pior do que a solidão de estar sozinha. Pelo menos agora, quando estou sozinha, estou em boa companhia. Todas riram e brindamos a nossa nova sabedoria. Naquela noite, depois que minhas novas amigas se foram, sentei no meu jardim para pensar. As estrelas brilhavam mais do que nunca. Ou talvez eu as estivesse vendo com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completamente sozinha financeiramente. Eu não tinha dependentes, não tinha responsabilidades econômicas com ninguém mais do que comigo mesma. E, em vez de me assustar, essa realidade me emocionava. Eu podia viajar se quisesse, podia reformar minha casa, podia comprar roupas bonitas, podia doar para instituições de caridade que me importavam, podia investir no meu próprio futuro em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. A liberdade tinha gosto de esperança e pela primeira vez em anos eu tinha vontade de planejar meu futuro. Um mês depois da visita do psiquiatra, pensei que finalmente havia vencido a guerra. Eu havia me estabelecido em uma rotina linda. Tomava café da manhã tranquila, lendo o jornal. Cuidava do meu jardim, almoçava com Renata ou alguma de minhas novas amigas e à tarde me dedicava a atividades que havia abandonado durante anos. Eu havia retomado a pintura, algo que me apaixonava antes de me tornar a financeira pessoal de Lucas e Patrícia. Mas em uma quinta-feira de manhã, enquanto pintava umas flores no meu cavalete novo, João chegou à minha casa com uma expressão sombria que me gelou o sangue. Dulce, precisamos conversar. Lucas e Patrícia apresentaram uma ação formal de interdição no juizado de família. Estão pedindo que lhe seja nomeado um tutor legal. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu sabia que era uma possibilidade, mas ouvi-las em voz alta as tornava terrivelmente reais. Isso significa que podem tirar o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que a senhora não tem capacidade para gerenciar seus assuntos,
Sim, poderiam nomear Lucas como seu tutor legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei pesadamente no meu sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que eu havia experimentado na minha vida. Meu próprio filho estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. João, que evidências eles podem ter? Você mesmo viu que estou perfeitamente sã. Eles têm declarações de 3 testemunhas que dizem tê-la visto se comportando de maneira errática. Também apresentaram contas médicas que, segundo eles, a senhora não pagou, e medicamentos que supostamente está acumulando sem tomar. Mas isso é mentira! Não tenho contas médicas pendentes nem medicamentos acumulados. Eu sei, Dulce, mas eles fabricaram evidências convincentes. Também tem a declaração do Dr. Silveira dizendo que a senhora se recusou a cooperar com uma avaliação psiquiátrica, o que eles interpretam como evidência de deterioração mental. A manipulação era diabólica. Eles haviam transformado minha recusa em me submeter a um exame desnecessário em evidência de doença mental. Haviam usado meu instinto de me proteger contra eles como prova de que eu precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? João consultou seus papéis. Patrícia, claro, um vizinho chamado Sr. Oliveira e alguém que diz ser seu farmacêutico, Dr. Souza. Sr. Oliveira era o vizinho do outro lado da rua, um homem desagradável que sempre tivera problemas comigo, porque minhas amigas às vezes estacionavam em frente à casa dele. Dr. Souza era de fato meu farmacêutico, mas eu não entendia o que ele poderia ter dito contra mim. Preciso falar com o Dr. Souza, eu disse a João. Algo não está certo aí. Fomos juntos à farmácia naquela mesma tarde. Dr. Souza me recebeu com surpresa e nervosismo. Dona Dulce, que prazer vê-la. Como está? Dr. Souza, me disseram que o senhor assinou uma declaração dizendo que eu tenho comportamentos erráticos com meus medicamentos. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Dona Dulce, sua nora veio há algumas semanas perguntando sobre seus medicamentos. Ela me disse que estava preocupada porque a senhora estava agindo estranho. E o que o senhor disse a ela? Expliquei que a senhora mal compra vitaminas e aspirinas ocasionais, que não tem prescrições médicas regulares, mas ela insistiu que isso era prova de que a senhora não estava cuidando de sua saúde adequadamente. João interveio. Dr. Souza, o senhor assinou algum papel? Ela trouxe um documento que dizia que eu confirmava que a dona Dulce tinha padrões irregulares de compra de medicamentos. Pensei que era para seguro médico ou algo assim. Não sabia que era para um processo. Meu próprio farmacêutico havia sido enganado para assinar algo que não entendia completamente. A manipulação de Patrícia não tinha limites. Dr. Souza, eu disse, preciso que o senhor escreva uma declaração explicando exatamente o que aconteceu e esclarecendo que eu não tenho problemas com medicamentos. Claro, dona Dulce, sinto-me terrível por este mal-entendido. Depois da farmácia, fomos confrontar o senhor Oliveira. Quando batemos na porta, ele nos recebeu com hostilidade evidente. O que querem, senhor Oliveira? Disse João. Entendo que o senhor assinou uma declaração sobre o comportamento da minha cliente. Sim, e eu fiz. Essa mulher é louca. Ela tem agido estranho há semanas. Pode ser mais específico sobre quais comportamentos observou? Instalar câmeras como se vivesse em zona de guerra, ter gente estranha a visitando a toda hora, gritar na rua com sua família. Percebi que o senhor Oliveira havia interpretado tudo fora de contexto. As câmeras eu instalei para me proteger. A gente estranha eram minhas novas amigas. Os gritos foram quando defendi minha casa das invasões de Lucas e Patrícia. Senhor Oliveira, eu disse, o senhor sabe por que eu instalei as câmeras? Não, nem me interessa. Para me proteger do meu filho e da minha nora, que entravam na minha casa sem permissão e me ameaçavam. Isso é o que uma louca diria, ele respondeu com crueldade. Não havia como argumentar com ele. Seu depoimento era baseado em observações superficiais, interpretadas com malícia. Naquela noite, João e eu sentamos para planejar nossa defesa. Dulce, precisamos de nossa própria avaliação psiquiátrica. Tenho uma colega, a doutora Helena Costa, que é especialista em avaliações de capacidade mental. Ela pode confirmar oficialmente que a senhora está completamente sã. E se Lucas e Patrícia subornaram o juiz? E se nada disso importar porque eles já decidiram me declarar incompetente?
Dulce, o sistema legal não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos evidências sólidas de sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar contra isso. No dia seguinte, fui à consulta com a doutora Costa. Era uma mulher de uns 50 anos com olhos gentis, mas perspicazes. Dona Dulce, vou fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Leve seu tempo e responda honestamente. Durante 2 horas, ela me fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha compreensão financeira, minha saúde emocional. Também me fez testes cognitivos e me pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Dona Dulce, ela me disse no final, seus resultados estão muito acima da média para sua idade. Não só a senhora está mentalmente competente, como sua função cognitiva é excelente. Doutora, por que a senhora acha que minha família está fazendo isso? Com base no que me contou e nos documentos que revisei, isso parece ser um caso clássico de abuso financeiro contra idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta sentindo-me validada, mas também triste. A confirmação profissional da minha sanidade mental era um alívio, mas também confirmava que a batalha legal era real e necessária. Naquela tarde, Renata organizou uma reunião de emergência com todas as nossas amigas do grupo de jardinagem. Quando lhes contei sobre a ação de interdição, todas se indignaram. Dulce, me disse Maria, nós vamos testemunhar a seu favor. Estivemos com você durante semanas, e qualquer um pode ver que você está perfeitamente bem. Melhor do que bem, acrescentou Carmen. Você está mais lúcida e mais forte do que muitas mulheres de 40 anos que eu conheço. Esther, com sua sabedoria de 80 anos, me tomou as mãos. Dulce, minha filha, o que seus filhos estão fazendo não é novo. Durante gerações, filhos gananciosos tentaram declarar seus pais loucos para ficar com o dinheiro deles. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tinham: documentação, apoio legal e amigas que podem testemunhar por você. Suas palavras me deram esperança. Eu não estava sozinha nesta batalha. Eu tinha um exército de mulheres fortes que haviam visto minha transformação em primeira mão. Sabem o que é o mais triste de tudo isso? Eu disse. Que Lucas e Patrícia estão dispostos a destruir qualquer possibilidade de reconciliação futura por dinheiro. Mesmo se eu estivesse disposta a perdoar tudo o que aconteceu antes, isso já não tem volta. E talvez isso seja o melhor, me respondeu Cíntia. Pelo menos agora você sabe exatamente quem eles são e pode agir de acordo. Naquela noite, pela primeira vez desde que essa pesadela começou, chorei de verdade, não por tristeza, mas por luto. Eu estava me despedindo definitivamente do filho que pensei que tinha, do sonho de uma família amorosa, da ilusão de que o amor incondicional era correspondido, mas algo novo também estava nascendo em mim. Uma determinação férrea de não permitir que me roubassem não só meu dinheiro, mas minha dignidade e minha liberdade. A guerra havia começado oficialmente, mas eu estava pronta para lutar. O dia do julgamento chegou 3 semanas depois. Levantei cedo, vesti meu melhor terno preto e me olhei no espelho com uma determinação que nunca havia sentido. Hoje não seria julgada apenas minha capacidade mental. Seria julgada minha dignidade como ser humano, meu direito de viver livre de abuso, meu valor além da minha conta bancária. João chegou às 7 da manhã para repassar nossa estratégia uma última vez. Dulce, lembre-se que o ônus da prova está sobre eles. Eles têm que demonstrar que a senhora é incompetente. Nós só temos que mostrar que não é. E se o juiz já estiver predisposto contra mim? O juiz Castro tem reputação de ser justo. Investiguei seus casos anteriores e ele não favorece automaticamente as famílias. Ele se importa em proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9. No corredor, vi Lucas com um terno novo que ele provavelmente havia comprado para a ocasião e Patrícia vestida de preto como se estivesse em um funeral. Talvez estivesse, o funeral de nossa relação familiar. Quando nossos olhares se cruzaram, Lucas evitou meus olhos, mas Patrícia manteve o olhar com uma frieza que me confirmou que para ela isso era simplesmente um negócio. O advogado deles era um homem mais velho, elegante, com o tipo de confiança que vem de ganhar casos semelhantes anteriormente. Quando ele começou sua alegação inicial, sua estratégia foi clara: me pintar como uma idosa confusa que havia sido manipulada por estranhos para me afastar da minha família amorosa.
Meritíssimo, ele disse com voz solene. A dona Dulce Medeiros tem mostrado uma deterioração mental evidente nos últimos meses. Ela cortou todo o apoio financeiro à sua família sem explicação racional. Ela instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e se isolou de seus entes queridos sob a influência de vizinhos e advogados que claramente estão se aproveitando de sua condição vulnerável. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para fazer com que meu empoderamento soasse como demência, que minha liberdade soasse como manipulação externa. Em seguida, chamaram suas testemunhas. Patrícia foi a primeira a depor e sua atuação foi digna de um Oscar. Ela chorou ao descrever como eu havia mudado completamente, como eu havia me tornado hostil e paranoica, como eu havia me isolado da família que me amava. Meritíssimo, ela disse com voz embargada. Dulce sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ver sua deterioração mental tem sido devastador. Só queremos ajudá-la a receber o cuidado que precisa. Mentiras envoltas em lágrimas convincentes. Quando João a interrogou, as rachaduras em sua história começaram a aparecer. Dona Patrícia, pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para minha cliente sem ser para pedir dinheiro? Patrícia gaguejou. Bem, nós sempre conversávamos sobre muitas coisas. Pode dar uma data específica? Não me lembro de datas exatas, mas é certo que a senhora e seu marido se casaram sem convidar minha cliente. Foi uma cerimônia muito pequena. É certo que, quando minha cliente perguntou sobre o casamento, a senhora lhe disse que haviam convidado apenas pessoas especiais? Patrícia ficou vermelha. Essas palavras foram tiradas de contexto. Qual seria o contexto correto para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder convincentemente. Lucas foi o próximo. Vê-lo no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Este era o menino que eu havia criado sozinha, a quem eu havia dedicado minha vida inteira. Minha mãe sempre foi muito generosa conosco, ele testemunhou. Mas ultimamente ela se tornou errática e irracional. Acreditamos que ela está sendo manipulada por pessoas que estão se aproveitando dela. Quando João o interrogou, a máscara caiu completamente. Senhor Lucas, quanto dinheiro recebeu de sua mãe nos últimos 3 anos? Não sei a quantia exata. 300 mil reais lhe parece aproximadamente correto? Talvez. Ela sempre foi generosa. E quantas vezes visitou sua mãe sem pedir dinheiro? O silêncio foi ensurdecedor. É certo que a senhora e seu esposo entraram na casa de minha cliente sem permissão e revistaram seus documentos particulares? Estávamos preocupados com ela. É certo que trouxeram um advogado para pressioná-la a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-la a gerenciar suas finanças. Aos 35 anos, o senhor precisa da ajuda de sua mãe de 69 anos para pagar seu aluguel? Lucas não conseguiu responder com dignidade. O senhor Oliveira testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos. Mas quando João lhe perguntou sobre os detalhes, ele admitiu que nunca havia falado comigo diretamente e que toda a sua informação era baseada em observações superficiais. O Dr. Silveira testemunhou que minha recusa em me submeter a uma avaliação era evidência de deterioração mental. Mas João apresentou a documentação de nossa avaliação com a doutora Costa, que contradizia completamente suas conclusões. Então chegou a nossa vez. João chamou primeiro o Dr. Souza, meu farmacêutico, que explicou como havia sido enganado para assinar uma declaração que deturpava meus hábitos de compra de medicamentos. A doutora Costa testemunhou sobre meu excelente estado mental, apresentando os resultados dos testes cognitivos que haviam sido impecáveis. O Sr. Carlos, do banco, testemunhou sobre minha competência financeira, explicando que minhas decisões de cancelar transferências automáticas haviam sido completamente racionais e processadas corretamente. Renata e minhas amigas do grupo de jardinagem testemunharam sobre minha lucidez, minha nova vitalidade e minha capacidade de manter relações sociais saudáveis. Finalmente, chegou a minha vez de testemunhar. Levantei-me com dignidade e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de 69 anos de experiência, de sabedoria conquistada através da dor, de força descoberta na adversidade.
João me guiou através do meu depoimento, permitindo-me contar minha história completa. Os R$ 102.200 gastos em 3 anos, a humilhação de ser excluída do casamento, a manipulação emocional constante, a invasão da minha privacidade, as ameaças legais. Dona Dulce, perguntou João finalmente, por que decidiu cortar o apoio financeiro a seu filho e sua nora? Porque finalmente entendi que não era amor o que recebia deles. Respondi com voz clara e forte. Era uma transação comercial disfarçada de relação familiar. Meu dinheiro era bem-vindo, mas eu como pessoa não era. A senhora se arrepende de sua decisão? Só me arrependo de ter demorado tanto para tomá-la. O advogado de Lucas tentou me fazer parecer confusa durante seu interrogatório, mas cada uma de suas perguntas eu respondi com clareza e precisão. Quando ele tentou sugerir que minhas novas amizades haviam me manipulado, expliquei que pela primeira vez em anos eu tinha relações baseadas em respeito mútuo, não em interesse financeiro. Em suas alegações finais, o advogado de Lucas continuou insistindo que eu era uma vítima de manipulação externa. João foi demolidor em sua resposta. Meritíssimo, o que vimos aqui não é o caso de uma idosa incompetente, e sim o de uma mulher que finalmente encontrou a força para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os demandantes não apresentaram evidências médicas reais de incompetência mental. O que apresentaram é frustração, porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger seus próprios recursos. O juiz Castro retirou-se para deliberar por 2 horas que pareceram 2 anos. Quando ele retornou, sua expressão era séria, mas clara. Depois de revisar todas as evidências apresentadas, ele começou. É evidente para este tribunal que a dona Dulce Medeiros está em pleno uso de suas faculdades mentais. As avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, embora possam ser dolorosas para sua família, são completamente racionais e estão dentro de seus direitos. Meu coração começou a bater mais rápido. Mais ainda, continuou o juiz, a evidência sugere que esta ação está motivada por interesse financeiro, mais do que por preocupação genuína com o bem-estar da dona Medeiros. O tribunal nega completamente o pedido de interdição. Eu havia ganhado. Havia ganhado não apenas a batalha legal, mas minha liberdade, minha dignidade, meu direito de viver sem ser abusada por aqueles que deveriam me amar. Quando saímos do tribunal, vi Lucas e Patrícia falando furiosamente com seu advogado. Patrícia me lançou um olhar de ódio puro antes de se afastar. Lucas me olhou mais uma vez e, por um segundo, vi algo que poderia ter sido arrependimento. Mas já era tarde demais. Naquela noite, Renata organizou uma celebração em minha casa com todas as nossas amigas. Brindamos pela justiça, pela liberdade, pela irmandade de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Dulce, me disse Esther, hoje você não só ganhou um processo, você ganhou sua vida de volta. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, o futuro me pertencia completamente. Eu podia viajar, podia amar, podia criar, podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um lindo apartamento perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizar organizações que protegem idosos do abuso familiar. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei para a Europa, fiz aulas de arte, me juntei a grupos de voluntariado. Nunca mais tive notícias de Lucas e Patrícia. Ouvi, por terceiros, que eles haviam tido que se mudar para um apartamento menor e que Patrícia havia conseguido trabalho pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que minha generosidade nunca pôde, o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas do meu novo balcão, penso na mulher que eu era há 1 ano, temerosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Essa mulher está morta e em seu lugar nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental. O amor verdadeiro nunca tem preço e a liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Dulce, tenho 70 anos e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que eu tenho que amar e proteger sou eu mesma. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa?
Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. E me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!